Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí pela fanpage do Portal Mossoró hoje. Hoje nós teremos aí um papo esperto com o reitor eleito do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte, José Arnóbio. Ele já está aqui conosco e nós vamos conversar já, conversar com ele. Só mais um instantinho. Para vocês que estão nos acompanhando aí pelo Instagram do Portal Mossoró, eu gostaria que vocês pudessem me ajudar conferindo se o áudio está chegando bem, se o som está chegando bem, para que essa entrevista consiga chegar da melhor forma possível para vocês. Ok. Tudo ok, tudo pronto para a gente começar. Professor Arnóbio, muito obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite. E informando que as nossas entrevistas, nós criamos um padrão que passa geralmente não, passa essencialmente pela uma espécie de conhecimento de quem é o professor. Antes de nós falarmos sobre a polêmica em si no IF, nós temos aí ainda 55 minutos, temos bastante tempo. Eu gostaria de saber um pouco quem é o professor Arnóbio, onde ele nasceu, onde ele se criou, onde ele estudou e como ele chegou no IF, e aí a gente entra na história da polêmica toda lá do IF que ele vai esclarecer aqui conosco. Professor, boa noite, primeiramente, e em seguida o senhor já pode ir dizendo aí de onde é que você é, onde você nasceu, onde você estudou. Boa noite, César, boa noite os ouvintes do Mossoró hoje, boa noite os internautas e a comunidade do IFRN que com certeza está nos escutando agora. Eu sou natural de Natal, né? Nasci em Natal no ano de 1969, morava num bairro chamado Alecrim, né? Quando eu nasci. Em 79 eu me mudo para a zona norte da cidade, onde permaneço dos meus 9 anos até meus 45 anos de idade, morando no mesmo bairro, né? Então sou um menino da periferia de Natal, nasci e me criei na periferia de Natal. Fui estudante da escola estadual João Tibúrcio, onde eu passei meu Fundamental 1. Depois fui para o Padre Miguelinho, onde cursei até o primeiro ano do ensino médio, né? E terminei o meu segundo grau, o antigo segundo grau, hoje ensino médio, na escola Winston Churchill, ali no centro da cidade. Prestei o vestibular para o curso de Educação Física, em 1987. Em 88 eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fiz o curso de Educação Física na universidade. No ano de 1991, o ano que eu terminei o curso, eu submeti a um concurso público, o primeiro concurso público da ETFER na época, né, Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, fui aprovado, e aí entrei na instituição, na verdade, em 1995. Eu fui primeiro professor de Educação Física da UNED, Mossoró. Então, minha trajetória daqui de Mossoró, tem uma vivência aqui em Mossoró. Minha trajetória inicial dentro do IFRN foi em Mossoró, no ano de 1995, né? A primeira turma, quando o campus, a UNED, né, naquela época era chamada de Unidade de Ensino Descentralizada, né, em Mossoró, e eu fui o primeiro professor de Educação Física. Inclusive, o primeiro professor a chegar na instituição na época, eu lembro muito bem disso. Depois eu fiz... como eu disse, eu sou professor de Educação Física, né? Sou professor faz 31 anos, César, que eu sou professor, na verdade, né? Esse ano completou 31 anos. Tenho 25 anos e meio como servidor da instituição. Preciso interromper e parabenizá-lo, porque 3 décadas não é 3 dias, não, meu amigo. 3 décadas. E vale salientar, viu, César? Vale salientar. Fui diretor do Campus Natal Central durante 8 anos. Nunca deixei a sala de aula. Durante meus 8 anos, eu tinha a prerrogativa de não dar mais aula, mas eu permaneci dando aula para os meninos do ensino médio, lá do Campus Natal Central, né, durante esses 8 anos como diretor. Inclusive, ano passado, como eu gosto muito de futebol, e minha área é futebol, teve um probleminha com o professor de futebol, e eu passei 2 meses, além de ser diretor do campus, além de ter 2 turmas de Educação Física,
segunda, quarta e sexta à tarde eu estava dando treino de futebol, porque é uma coisa que eu gosto muito, me dá muito prazer. Futebol. Depois fiz o futebol. Foi jogador Depois na fui adolescência, não? jogador de futebol, joguei no América. Apesar de ser ABCdista, mas joguei no América. Joguei minha vida Ah, inteira. ó, tá vendo o É. detalhe aí, o detalhe importante aí. Joguei dos meus 14 até os 20 anos nas divisões de base do América. Cheguei. Minha primeira vez como jogador da equipe profissional foi inclusive em Mossoró também, no jogo contra o Potiguar de Mossoró. A gente ganhou Sim. esse jogo 2-1 lá no Nogueirão. Eu era Vixe. reserva, na verdade. Eu tinha 17 anos, eu era uma das promessas do América naquela época. Com 17 anos eu já estava na equipe profissional. Mas aí tive alguns desenganos com o futebol, né? Futebol, infelizmente, não é essa maravilha que todo mundo acha que é. E Verdade, aí professor. resolvi migrar para o caminho da educação física, que era algo também que me dá muito prazer, né? Fui professor do Centro de Educação Integrada durante 4 anos, e aí depois vim para o IFRN, onde construí minha trajetória toda naquela instituição, né? Fiz pesquisa, fiz extensão, participei do sindicato, participei da associação, participei de várias comissões dentro da instituição, ou seja, foi uma trajetória construída. E aí, quando foi em 2011, eu fui candidato a primeira vez a diretor do campus, ganhei a eleição com 51% dos votos. Em 2015, fui para a reeleição, ganhei com 81% dos votos. E no ano passado, o grande desafio, né? Ser candidato a reitor da instituição. E nós fomos para a eleição e tivemos 48,25% dos votos. A comunidade disse, não, nós queremos o professor Arnóbio como nosso reitor. Mas Então, eram essa quantas é um pouco pessoas? da Você minha concorreu com trajetória. quantos outros professores? Eram quatro professores. Eu, o professor Willis, que era o atual reitor, ganhei a eleição do atual reitor da instituição, né? Ele teve 42% dos votos, teve 48%. Né? O terceiro colocado é hoje pró-reitor de ensino da instituição, teve 3% dos votos. Né? O Sim. terceiro colocado é o pró-reitor de ensino. E o quarto colocado, que teve 2% dos votos, ele é pró-reitor de desenvolvimento institucional. Então, você observa que a atual equipe interventora ela tem dois candidatos que concorreram contra mim, um com 3% e outro com 2% dos votos, e hoje compõe a equipe do interventor, do interventor da nossa instituição. Ô Arnóbio, aí eu queria que você me falasse um pouquinho ainda durante a sua juventude, eu fiquei curioso. Você meio que quase terminou como jogador de futebol, meio que Foi. pendeu pro lado do ensino, né? Da questão da educação. O que fez Sim. você decidir? O que levou você a decidir para um lado, do lado da educação? O que puxou você? Foi o Assim, pai? Foi a mãe? Foi a influência? não, foi assim, meu pai e minha mãe sempre me deixaram muito, com muita liberdade para escolher. Meu pai é um relojoeiro, né? Conserta relógios. Eu tenho 4 irmãos. E aí e minha mãe é dona de casa. E aí eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito do futebol. E quando eu estava no segundo ano do ensino médio, antigo segundo grau, eu decidi fazer o curso de educação física porque eu queria ser treinador de futebol. Sim, o seu sonho era esse. Era ser treinador de futebol. Né? Eu tinha um sonho de ser jogador, não fui por opção, na verdade. E aí enveredei para a área para ser treinador de futebol. Só Uhum. que aí eu tive a experiência de trabalhar em escola. E eu trabalhava com os pequenos, né? Eu trabalhava com os pequenos, os meninos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Sim. E aí eu fui me apaixonando por isso. E aí acabei deixando o esporte mesmo de lado e me dediquei à educação física escolar. Né? Você fez foi ficar, botou o esporte de lado, não. Você fica praticando até hoje. A gente não Não, deixa isso, não, professor. não, não. Uma peladazinha no Eu final só de não jogo semana. mais por causa do joelho, que não aguento. Mas enquanto aguentou. É porque, inclusive, tem umas pessoas aqui perguntando. Esse professor disse que já está trabalhando há 30 anos. Quantos anos ele tem? Com a cara 51. tão nova, né? 51. 51 anos, né? 51 É. anos. Eu comecei aos 19 anos. Professor, e o ingresso no IF já foi por concurso? Naquela Concurso época? público. Foi o primeiro concurso público, né? Porque os concursos públicos eles aconteceram depois da Constituição de 1988.
Então, o primeiro concurso público, nos moldes tradicionais que nós conhecemos, foi o de 91, que foi o concurso que eu fiz. Uhum. Então, eu tinha 22 anos na época, quando eu fiz o concurso, quando entrei na instituição, né? Só que eu só consegui entrar, na verdade, em 95. Mas eu Ah, tinha sim. 22 anos. Tinha 22 anos quando eu passei no concurso da instituição. Rapaz, eu tô aqui me lembrando. Era um garoto ainda. Era no Era um menino. garoto. Ei, muito Era um obrigado aí menino. pela audiência, a Luciana Inácio de Medeiros, na fanpage, também a Cristina e a várias outras pessoas que estão online que eu não consigo aqui visualizar. No Instagram nós já temos aqui um número também elevado de pessoas participando. Muito grato aí pela audiência do professor Manuel Machado, doutor, que atua na área trabalhista aqui em Mossoró. De muito orgulho ter aqui a sua audiência. A minha irmã Cecília também está assistindo, a Gerlúzia, o Daniel, também está assistindo aqui pelo canal do YouTube, a minha irmã, falar da minha irmã, elas estão vigiando, na verdade estão me vigiando, só pode ser. Ela está na Irlanda, em Galway, foi estudar lá e está aqui me assistindo pelo canal do YouTube. Obrigado aí, Cleo, pela audiência. E a todos vocês também que estão aí fora do país, acompanhando com ela, eu estou sabendo que tem outras pessoas aí perto dela, nos acompanhando e torcendo que tudo dê certo para a questão do IFRN, o IFRN aqui do Rio Grande do Norte. Que na verdade é a grande escola que temos aqui no estado, não podemos bobear para ficar com essa estrutura funcionando como ela deve ser, prestando Com serviço à certeza. sociedade. Aqui de Mossoró, muito obrigado à audiência, ao professor Teles, e obrigado, professor Tales, por ter me cedido o entrevistado para a gente aqui hoje, viu? Eu sei que você tinha marcado uma conversa com o professor Mas a gente vai Arnaldo, conversar amanhã. mas como aconteceu da gente ter entrevistado o Protempero ontem, hoje eu tenho o dever, a obrigação de conversar hoje com o professor Arnóbio. Professor Arnóbio, eu já queria começar essa conversa de hoje aqui, você falando o seguinte, qual é a sua identidade com o IFRN? Como foi essa mudança de Etifern, Cefet e IFRN? Porque você viveu todas as fases agora nos últimos 20 anos, Isso, 30 anos do isso, IFRN. isso. Eu comecei na escola como Escola Técnica Federal, né, em 95, e aí estava já no período de transição. Tanto é que a camisa, ela, os meninos, quando eu entrei em 95, não, mas a partir de 96, 97, já era uma camisa que tinha Etiferne e Cefet, era um processo de transição. Foram anos bem duros, né, do ano que eu entrei, 95, até 2003, 2004, principalmente de 95 até 2002. Pô, Nós professor, naquela tivemos época era o governo FHC, né? Não havia uma isso. intenção, não havia um interesse de Não, continuar a escola técnica. Inclusive, em não, 97 teve um decreto, inclusive viabilizando isso. novos IFs. Era o decreto 2208/97, que proibia a expansão da educação profissional no país. Você só podia fazer a educação profissional, expandir a educação profissional, ou seja, construir uma escola técnica, na verdade, né, naquele momento, se você tivesse uma parceria privada. Onde é que o privado vai investir para que o público exista, né? Isso é uma coisa que a sociedade precisa entender. Então, ele proibia a expansão da educação profissional, né? E isso foi revogado em 2005. Já no governo de Lula, se eu não me engano. Isso, foi revogado em 2005, né? E aí, a partir de 2005, começou o processo de expansão, né? Nós tínhamos dois campings só, o campus Mossoró e o campus Natal Central, né? Então, na primeira expansão vieram os campos Currais Novos, Natal Zona Norte e Panguaçu, na primeira expansão. E depois vieram os outros, né, até chegar no hoje 21 campos do Instituto e o 22º em construção, que é o campus Jucurutu, né? Então, eu vivi os três momentos, né? Eu vivi o momento onde a gente teve, inclusive naquele período de Fernando Henrique Cardoso, eu lembro muito bem, o diretor do campus era o professor Getúlio, que hoje é secretário de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, e nós não tínhamos dinheiro para pagar conta de água, luz e telefone, sabe? É mesmo. Não tínhamos dinheiro para pagar conta de água, luz e telefone. Era duras O penas nosso telefone. mesmo. Isso. A gente levava papel para a escola para que os meninos pudessem fazer as provas. E aí foi o período que a gente viveu esse arroxo muito grande, né? E depois veio o período da expansão, que foi algo muito interessante. E hoje a gente tem só o campus Jucurutu em construção,
E a ideia, na verdade, da expansão era chegar a 1.000 unidades no Brasil, né? Hoje nós temos 650. E aí a gente tinha a meta de ter mais um campus, por exemplo, em Mossoró, ter mais um campus em Umarizal, um campus em Touros, um campus em São José do Pibu. Então essa era a proposta. Alexandria, se eu não me engano, também, né? Alexandria também, né? Então a proposta era a gente chegar a perto de 30 campos do Instituto, com a proposta da expansão. Mas, infelizmente, esse processo de expansão ele está praticamente parado, né? Só, como eu estou dizendo, só o campus Jucurutu, mais por uma ação política na época do Zé Agripino com, acho que Zé Adécio, acho que é Zé Adécio, se não me engano, não, é outro político, é outro político daqui do estado que acabou conseguindo recursos para construir o campus, né? Só que aí tem um problema, né? Não é só construir, você tem que oferecer recursos para que o campus ele possa funcionar. Eu vou dar um dado aqui só para você ter uma ideia. Em 2016, nós recebemos 98 milhões entre custeio e capital. O que é custeio? São os recursos que nós temos para pagar água, luz, telefone, terceirizados, certo? Certo. E capital é a parte de investimento, para comprar computadores, expandir a instituição, essa coisa toda. 98 milhões. Esse ano de 2020, certo? Tivemos 89 milhões. Ou seja, o recurso que era para ter aumentado ao longo de cada ano, ele vem diminuindo, né? Nós perdemos cerca de 9 milhões de reais do recurso de 2016 para o recurso de 2020. Então, infelizmente, quando você vem à rádio ou algum espaço diz, eu queria construir um campus, eu gostaria muito, como reitor da instituição, ter a mesma possibilidade que o professor Belchor teve de construir essas unidades. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de uma política de Estado para que possa expandir. Comigo, só cortando um pouquinho do seu raciocínio. Pois não. Teve um dedinho aí da hoje, do governadora Fátima Bezerra, lá no princípio, se eu não me engano, em 2004, 2005, inclusive junto ao Haddad, ela conseguiu convencê-lo a trabalhar essa questão de reestruturar e ampliar os IFs no país. E depois ela, ainda como deputada federal, continuou insistindo para que esses aparelhos viessem aqui para o Estado. E continuou insistindo para que fosse ampliado. Eu acho que eu devo, como aqui entrevistador, também lembrar desse empurrãozinho. E de outros políticos aqui do Estado também que deram uma contribuição muito boa para que a gente tivesse essas escolas aqui no Rio Grande do Norte. Só lembrando, interrompendo um pouquinho a sua fala. Foi no plano, na verdade ela colocou isso no plano plurianual 2003, 2007, se não me engano, ou 2004, 2007, ou 2004, 2008. Então foi muito não lembro bem. Foi. Ela colocou isso no plano plurianual, né? E colocou algumas solicitações para a construção desses campos no Instituto. Isso aí é a verdade e a gente não pode omitir a verdade, né? E assim, mais um dado. Em 2014, sim, a educação ela tinha 117 bilhões de reais. Para 2021, o que está projetado são 102 bilhões de reais. Ou seja, perdemos 15 bilhões de reais, né, num passado de 7 anos. Então, para pensar em uma política em que você possa levar essa educação de qualidade, a gente tem que fazer com que chegue mais recursos para a educação, né? Seria muito bom que o Estado do Rio Grande do Norte tivesse mais instituições como o Instituto Federal do Rio Grande do Norte para levar conhecimento para as pessoas, né? Para produzir conhecimento. Porque eu costumo dizer, o IFRN não é uma instituição que só reproduz conhecimento, muito pelo contrário, ela é uma instituição que produz conhecimento, né? Nós temos hoje, vou trazer mais um dado, 512 projetos de pesquisa e inovação. Só no campus que eu era diretor, só no campus que eu fui diretor durante 8 anos, nós tínhamos um núcleo de incubação tecnológica com 13 empresas incubadas. 2018, essas empresas incubadas, elas movimentaram, as empresas que já incubaram e já não eram mais incubadas, movimentaram cerca de 5 milhões de reais na economia local.
No ano de 2019, elas movimentaram cerca de 10 milhões de reais na economia local. Então, quando eu digo que essa instituição, né, além de ter excelentes números em Enem, nos concursos públicos, inclusive, no último concurso público do governo do Estado, nós tivemos na casa de 80% dos nossos egressos passando no concurso público do Estado. Né, a gente tem outros números que são espetaculares. Esse número de dizer que uma empresa incubada, né, saiu da incubação tecnológica do nosso campus, ela conseguiu movimentar no ano passado 10 milhões de reais, isso é um número muito interessante para um estado pobre como o estado do Rio Grande do Norte. Professor, você diria que o IF, junto com a UFESA, a ampliação da UFESA, foram os principais investimentos no desenvolvimento do Rio Grande do Norte? Eu estou considerando aqui que essa sua declaração aí, ela cabe e sim, se estende ao município de Apodi, Pau dos Ferros, Panguaçu, Macau, região central, Currais Novos, enfim, todo o Rio Grande do Norte, onde tem uma unidade do IF, há uma contribuição gigantesca, não só no conhecimento, mas aí no desenvolvimento regional através da educação. Você está me dando um dado aí que me deixa arrepiado. Isso aí pode sim ser a grande transformação do Estado, é o conhecimento que está sendo partindo de dentro dos IFs. Tá nesse contexto mesmo ou eu estou errado, professor? Não, você está corretíssimo. Eu acho que todos os países que conseguiram fazer a transformação social, né, do seu país passaram por investimentos na educação. A gente não pode pensar em uma mudança de país sem falar em investimento em educação, em pesquisa, né, em ensino, nos projetos de extensão. A instituição hoje ela tem 328 projetos de extensão. Né? Voltando para o Campo Central, nós tínhamos um projeto com terceira idade que nós atendíamos mais de 1.000 idosos todos os dias. Então, essa instituição, que é o IFRN, que é uma instituição robusta, né, que tem transformado a vida de vários jovens. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou recomendar a você, procure um vídeo chamado Casa de Taipa, a história de um menino em Panguaçu. Eu conheço o O menino Everton, que hoje é médico. Eu conheço o Pronto, menino. que hoje é médico. Eu conheço o Everton menino, é médico. A família dele também. Então, fantástica aquela história. Mas toda vez eu chorava quando eu escutava aquele vídeo de menino. A nossa equipe que levamos lá na época da TV, eu não vou dizer o nome da TV, da Rede TV Nacional, que eu levei lá para conhecer a família e tal, todo mundo chorou, até o cinegrafista, que era frio, mas todo mundo chorou quando viu a história do garoto. Então, igual a Everton, nós temos centenas, milhares de pessoas que passaram por isso, tá? Então, essa instituição, ela é muito rica, extremamente rica. Então, ela consegue fazer essa transformação social que deixa um legado muito forte para a sociedade brasileira. Não é só para o IFRN. Não é só para o IFRN. A gente ficou ano passado em softwares e patentes em quarto lugar no país. Em software, fomos o primeiro colocado na produção de software no ano passado. 77 softwares. As unidades do RN? De todos os institutos Inteiro, federais. né? Não, só do IFRN. Esse número do IFRN. Certo? Então ficamos em 15º em patentes e em primeiro lugar em software. E quando a gente soma tudo de software e patentes, nós ficamos em quarto lugar no Brasil. Professor, ano passado, vou dar mais um dado aqui importante. Ano passado, em política de governabilidade, tá? De eficiência e eficácia no gasto público, nós somos a segunda do estado do Rio Grande do Norte. Só perdemos para o UFRN. E fomos o quinto no Brasil, de todos os institutos federais e de todas as universidades públicas do país. Então, isso é importante que a sociedade saiba disso. Isso que eu estou dizendo, pode procurar lá na nossa prestação de contas. Está tudo lá. Está tudo lá. E quem gerencia as nossas contas é o Tribunal de Contas da União, viu? Tem um órgão de fiscalização que faz tudo isso aí. Então é importante que a sociedade saiba disso. Nós estamos falando de desenvolvimento regional no ponto mais importante, sustentável. Não adianta você abrir uma empresa hoje numa região
gerar 100 empregos, correndo o risco daqui a 10 anos, quando encerrar aquele negócio da isenção fiscal, a empresa ir embora, deixar todo mundo desempregado. Estou falando de desenvolvimento regional sustentável, onde o cidadão da região, o estudante, o jovem, cria a empresa e dentro do IF ele passa por um processo de incubação, como bem o professor Arnob está explicando aqui, e essa pessoa vai crescer e vai levar a sua sociedade junta. Vai dar uma vida melhor para a família dele e Mossoró a gente também tem incubadora, viu? Pois Mossoró mas eu queria entrar nessa questão, professor, porque é o seguinte, os IFs, os novos que vieram agora a partir de 2015, ele tem um perfil de ensino diferente do IF antigo que nós temos aqui em Mossoró e tem uma unidade aí em Natal. Existe a elaboração dos cursos, por exemplo, para a cidade de Apudi é um tipo, para a cidade de Paus Ferro é outra. Isso. É um tipo de curso de acordo com a necessidade da região. Daí a importância dessa técnica, dessa incubação. Eu vi e fiquei muito feliz também. Inclusive, levei um pessoal de fora para fazer uma matéria também para Rede Nacional, lá em Paus Ferro, o pessoal trabalhando com apicultura. Apicultura. E tem também os interessados também, não era só em melefera, não, também era em meliponicultura. Eu fiquei encantado com o trabalho deles lá em Paus Ferro. Não é porque eu gosto de mel de abelha, não, é porque eu fiquei mesmo. É de ficar encantado com aquilo. E esse tipo de desenvolvimento, professor, está ameaçado? Sim, porque esse tipo de desenvolvimento, ele passa por investimento, né? O que algumas pessoas chamam de gasto, isso nunca vai ser gasto. Gasto, César, me desculpe, mas eu vou usar uma analogia aqui. Gasto é quando a gente investe na construção de presídios e não temos políticas de ressocialização desses presos. Inclusive, por falar nisso, o IFRN faz um trabalho com ressocialização de presos. Nós temos alunos que fazem parte do sistema prisional também. Inclusive, essa ação começou em Mossoró e a gente hoje tem um trabalho junto com o Campus Natal Zona Leste, que é o campus de trabalho com educação à distância. Então, isso está ameaçado. Porque a gente só pode falar em desenvolvimento se a gente tiver investimento. Aí você vai dizer, professor, mas existe a possibilidade da instituição trabalhar com parcerias com o setor produtivo? Claro. Eu, enquanto reitor da instituição, nós vamos procurar fortemente esse trabalho junto com o setor produtivo. Porque a gente entende, né, que a instituição, não que a gente vá fazer cursos só voltados ao setor produtivo, mas é importante que a instituição não se feche, né? Não se isole do setor produtivo. A academia ela tem que dialogar mais com o setor produtivo, com os movimentos sociais também, é importante. Economia solidária, por exemplo, é algo que a gente precisa incentivar, né? Os pequenos agricultores rurais, né? Então a gente precisa dialogar com todos. Quando somos alçados à função de reitor de uma instituição tão grande, tão significativa como o IFRN, a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que dialogar com todos, inclusive com políticos de qualquer ideologia política, porque a instituição está acima de qualquer coisa. E é importante dizer, César, que a Lei 6986 de 2009, que é a lei que rege os processos eleitorais, é um decreto-lei, viu? Sim. Isso é um decreto-lei. Então, essa lei que rege, ela possibilita para que qualquer pessoa de qualquer ideologia, de qualquer credo, ela possa ser candidata e ganhar a eleição. E aí vão dizer, não, eu ganhei a eleição. Nós ganhamos a eleição do reitor. Então, isso é possível. Agora, isso é possível com trabalho. Não adianta a gente querer assumir a função da instituição, primeiro, sem ter competência, segundo, sem ter equipe, tá certo? E terceiro, ser dedicado. As instituições públicas de ensino, o espaço da gestão democrática está assegurado no artigo 202 da Constituição Federal do Brasil. Pode olhar lá. Acho que é artigo 202, capítulo 5, se eu não me engano. Pode olhar lá. Fala da gestão democrática. Tá? Então, querer de uma canetada ou de uma intervenção colocar alguém que não tem competência de gerir a instituição, isso é um absurdo. Construa uma carreira acadêmica dentro da instituição. E com essa construção de uma carreira acadêmica, dentro da carreira profissional, você pode chegar onde você quiser.
dentro da nossa instituição. Porque até que essa lei não seja revogada, ela é extremamente democrática. Ela propicia para que qualquer pessoa, de qualquer matriz ideológica, ela possa ser candidata à nossa instituição. Professor, construa uma carreira. Eu acrescento, ganho respeito. Porque o reitor pro tempore, como ele diz, ele não ganhou respeito. Ele perdeu respeito pelo que eu vi, pelo que eu estou recebendo aqui de mensagens, e não são poucas, são muitas. Desde ontem, quando eu entrevistei ele, eu recebi mensagens do meu privado que eu já perdi a conta. E-mails, que a gente não recebe mais e-mails, mas eu voltei a receber e-mails de pessoas, não foi me criticando, mas, como é que diz assim, repugnando a maneira, diz que ele desconhece como funciona a estrutura, não se trata de uma coisa pequena. Ele mesmo disse ontem, eu acho que você vai concordar aqui, o orçamento do IF no Rio Grande do Norte bate em Mossoró, e bate muito, chega a 650, 700 milhões por mês, ou seja, é uma coisa grande e não pode ficar assim com achismo ou com invencionismo. Professor, essa interferência política que o senhor falou aí, de indicação, não foi uma interferência política normal, veio uma interferência política com um cunho militar, que veio do general Girão. Isso torna ainda mais grave aquela possibilidade de prejuízo? Sim. Agora eu queria dar um dado, viu, César? Quando o reitor, o interventor, ele fala desse montante, tá? É importante que esse montante as pessoas entendam. 611 milhões de reais, tá? Isso aí está embutido salário, nossos salários, tá? O salário dos aposentados da nossa instituição, esse bolo está tudo. Certo. Recurso para investimento, certo, tá? De capital e custeio, é o que eu estou dizendo a você, 89 milhões. Esse é o montante que nós temos para pagar nossas contas e fazer investimento na instituição. Fora esse valor, nós recebemos 11 milhões de emenda parlamentar da senadora Zenaide Maia, certo, 1 milhão para investimento da deputada Natália, certo, 270 mil de Beto Rosado, 270 mil de Benes Leocádio e 500 mil reais de custeio da deputada também, Natália Bonavides, certo? Então, fora esses 89 milhões, a gente tem esse outro montante de recursos. Porque quando a gente fala 611 milhões, parece até que esse dinheiro é para investimento em obras. Não é. Esse montante é o montante total da nossa instituição. O orçamento geral da instituição, digamos assim. Isso. Para pagamento de pessoal. 80% deve ser folha. Mais de 80%, né? 80%, isso mesmo. É folha, tá? Então, é importante que a sociedade saiba disso. Porque dá a impressão que a gente tem muito recurso. Não temos muito recurso. Esse recurso é recurso para o todo, tá? Para o todo. E aí a gente volta naquela velha... Eu vou pedir para que você responda a pergunta que eu acabei entrando na outra seara. Sim. Mas a gente volta naquele mesmo discurso. De tentar desqualificar o profissional da educação. Que vocês ganham muito. Não. Não é isso. Os profissionais da educação, tanto do setor privado, deveriam ganhar muito bem, como os professores do município e do estado. Porque nós, professores, né, e nós, servidores públicos, atendemos o público. Eu já disse, eu nunca fui empregado de FHC, de Lula, de Dilma, de Temer ou do presidente que está aí. Eu sou servidor público, eu estou aqui para servir a nação. Tá? Então, eu sempre vou lutar pelo melhor da nossa instituição. Inclusive, para aqueles que me acusam disso, disso, aquilo outro, eu quero dizer que em 2007 eu estava... Em 2007 o presidente era Lula, mas eu estava lá criticando algumas ações porque a gente achava que era ruim para a nossa instituição. Em 2011 a presidente era Dilma, eu também estava lá, tá certo? Então, na hora de defender a instituição tem que estar em primeiro lugar. A instituição tem que estar em primeiro lugar. Claro. Então, aí voltando, né? Então, essa intervenção por dentro, ela é muito ruim. Ela é muito ruim, primeiro, porque ela causou na nossa comunidade uma insatisfação.
Primeira coisa, uma insatisfação tremenda. Segunda coisa, o interventor, durante mais de 3 meses, ele tinha só 40% da sua equipe. Só tinha 40%, tinha 60% de cargos vagos, porque as pessoas não queriam fazer parte, né, desse circo que foi montado. Me desculpe os circenses, certo? Porque isso não é circo, não. Circo tem muito valor. E com isso, fragilizou a instituição. Me diga uma coisa, se não fossem os diretores gerais, se não fossem os diretores acadêmicos da nossa instituição, nós não tínhamos até esse momento um plano de retomada das atividades. Quem está construindo isso são os diretores gerais e os diretores acadêmicos. E quem deveria estar construindo isso era a reitoria. Quem foi que pensou no plano de retomada de atividades da UFRN? Quem foi que pensou no plano de atividades de retomada da UFESA? Não foi a reitoria, não? Claro que foi. E dentro do IFRN, o que está acontecendo? É como se fosse assim, se vira. E aí eu fiz até uma analogia. Já que a gente está falando de militar, né? Se fosse haver uma guerra, o comandante ou o general ia chegar para os seus soldados e ia dizer, vamos para a guerra. E quando fossem para a guerra, os soldados iam dizer, como? Se vira. Você vai com a faca, você vai com o rifle, você vai com não sei o quê. Era assim? Não, ele ia montar uma estratégia, né? É isso que está acontecendo na instituição. O reitor é o estrategista. O reitor é a pessoa que representa a instituição, é que dialoga com a sociedade. E não é isso que está acontecendo. O reitor tem que pensar no plano tático e estratégico da instituição. Não é isso que está acontecendo. Quem está fazendo esse papel são os diretores gerais, que estão de parabéns, e os diretores acadêmicos, que estão fazendo esse trabalho. E os professores, que foram acusados de vagabundo. Os professores estão se capacitando. E as capacitações não partiram até esse momento da reitoria. A primeira capacitação que aconteceu foi um professor de um campus, o professor Ayrton, do campus Parnamirim, que fez essa capacitação com todos os campi do Instituto. Então, isso é importante que seja dito. Então, durante 4 meses, você não fazer nada, isso é um absurdo. Isso é completamente inoperante quem está à frente da instituição. Olha só, muito obrigado aí. A Denise Cristina, ela tá nos ajudando aqui com muitas informações. Ao Isaac, né? Dizendo 95% das pesquisas no Brasil é desenvolvida por universidades e institutos federais. A Beca também, ela está se identificando como Beca, eu vou chamar de Beca, né? O IF jamais aceitará interventor, queremos a posse do reitor eleito, o nosso reitor, diz o professor Fernando aqui mais na frente, quero respeito aos conselhos superiores, que ele está dizendo aqui que está com problema porque o reitor, o interventor não está respeitando as decisões do conselho, isso é verdade? Verdade. Inclusive, temos uma reunião importantíssima agora, dia 28, né? Com pautas importantíssimas de retomada de atividades, e o interventor quer cancelar essa reunião do CONSUP, que é o Conselho Superior da nossa instituição. Né? Essas reuniões, elas fazem vergonha a qualquer pessoa, porque ele corta o microfone das pessoas, certo? Ele cancela as reuniões. A nossa conselheira mais experiente da instituição chegou a chorar, a professora Marília, que foi destratada numa dessas reuniões do Conselho Superior. Tá? Então é importante que a sociedade saiba disso. Importante que a sociedade saiba disso, porque ele corta o microfone, ele não deixa as pessoas falarem. Tá? E tudo que eu estou dizendo aqui, todas as informações que eu estou passando aqui, nós temos provas. A gente não vai fazer nenhuma fala irresponsável. Tudo que eu estou falando aqui, nós temos provas. Inclusive, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o nosso CONCEPEX, o pró-reitor de ensino queria saber se queria acabar com esse conselho, com esse colegiado. Mas por quê? Porque, segundo ele, não estava na estrutura dos institutos federais. E esse conselho é importantíssimo, porque, assim, você tem um novo curso. Então, você tem pessoas capacitadas que conhecem aquilo ali, que se reúnem, que estudam, para que possa referendar, né, a organização daquele curso. O nosso IGC, o Índice Geral de Cursos da gente, é 4.
que vai até 5. E nós não somos uma instituição só de ensino superior. Nós somos uma instituição que começamos com os cursos FIC, de formação inicial continuada, chegando até o doutorado. Não existe em lugar do mundo nenhuma estrutura como essa. Você pode ir em qualquer país do mundo, não existe nenhum país do mundo que tenha essa formatação que nós temos. E essa formatação foi importante, César, porque a partir dela, a gente pôde levar ensino superior também para Apodi, para Nova Cruz, para João Câmara, para locais que, se não fosse o IFRN, nós não tínhamos educação superior, ensino superior nesses locais. A população local não teria, e não teria não mesmo. Teria. Não teria mesmo. Não teria. Você teria que se deslocar a Natal ou a Mossoró. Então, isso é importante que a gente diga, certo? Então, é importante que as pessoas saibam disso. Eu, enquanto pessoa, que me senti atacado por isso, tá? E que me sinto extremamente injustiçado por tudo que está acontecendo, digo a você com toda sinceridade, eu consigo me recuperar. A nossa instituição não consegue. Se a gente continuar passando por isso, a nossa instituição não consegue se recuperar. Eu consigo me recuperar como pessoa. Eu vou procurar um psicólogo, uma terapia, mas nossa instituição centenária, que vai completar 111 anos, eu não sei se ele sabe, agora dia 23 de setembro, tá? Ela não consegue, porque a engrenagem, né, como ele dizia, o piloto automático, não existe piloto automático não, tem gente capaz, tem técnicos administrativos, professores e alunos competentíssimos que fazem essa instituição funcionar. Então é isso que a sociedade precisa saber. E se continuar dessa forma, essa instituição que funciona tão bem, os números comprovam isso, ela vai entrar num processo e que, para que a gente possa retomar isso e mostrar, inclusive, à sociedade, né, o quanto essa instituição é importante, a gente vai levar anos e anos para voltarmos à credibilidade que essa instituição tem. Então é importante que a sociedade saiba que o que nós estamos defendendo é o IFRN. É por isso que eu estou com a camisa aqui, ó, a minha camisa do IFRN, é porque eu visto, eu suo, eu transpiro essa camisa. São 26 anos. É toda uma trajetória construída na instituição. Então isso é muito sério, muito sério. Professor, continua chegando aqui a grande quantidade de mensagens falando sobre a questão da estrutura do IFRN. Eu não tenho dúvida disso aí, da importância que é para o Estado. Eu acredito que todo pai sonha em ver seu filho estudando nos IF, nas suas regiões. Não tenho dúvida disso. Eu estou aqui precisando que você dê uma palavra, fala um pouquinho. Eu só estou com 14 minutos, mas eu vou fazer o seguinte: quando eu terminar o tempo aqui, eu vou streamar de novo e a gente vai continuar mais um pouco para que você possa falar sobre isso. Professor, tá, se você aceitar, eu tô, né? Pois não. Eu queria que você me falasse aí. Ele falou, foi divulgado na imprensa que você responde um processo administrativo. Eu não encontrei. Me fala um pouco sobre isso, que teria sido esse fato que teria impedido do ministro, sem juízo, o Intraub, não ter, ter colocado ele. É do ministro Vai-Tarde, que passou mais de um ano na educação e só acabou com a educação do país. Na verdade, César, o que existe é uma sindicância investigativa, certo? Que foi instaurada em... Sindicância não é processo, que lembre-se. Não. Ela pode gerar um processo administrativo disciplinar, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo, não responde nada na justiça, zero. Inclusive, na liminar que foi dada pela juíza da quarta vara, né, eu fiz questão de colocar todas as minhas certidões negativas. Tá lá, tudo. Tá? Então, não respondo nada na Justiça Federal, nada em estadual, municipal, nenhum. O que existe é essa sindicância, que foi aberta no dia 12 de fevereiro. Tá? No dia 12 de março, no dia 12 de abril, a comissão pediu uma prorrogação de mais de 30 dias. Aí veio a pandemia. Os trabalhos foram suspensos.
No dia 8 de maio, eu queria que esse dado também fosse colocado. Dia 8 de maio, eu pedi reabertura do processo porque eu estava sendo penalizado, e a instituição também. 8 de maio. Sim. Dia 11 de maio, esse processo chegou, pedindo retomada dos trabalhos na mão do interventor. 11 de maio. Dia 11 de setembro vai fazer 120 dias. Ela não andou. Tá certo? Não andou. Ele segurou, então. Mas bem, eu acho que alguém sentou em cima. Mas vamos lá. Arnóbio, mas você não pode responder por isso. No direito existe algo chamado presunção de inocência. Eu não fui julgado. Por exemplo, o mesmo deputado federal que disse que eu não posso tomar posse porque eu respondo a uma sindicância, ele está sendo investigado pela máfia do fake news. Então, se fosse por isso, ele não poderia continuar como deputado, né? Porque ele está sendo investigado. Então, vamos usar o mesmo princípio? Quantos ministros de Estado estão respondendo na Justiça? E são ministros de Estado. Mas eu vou trazer um ponto que é o pior, viu? Você sabe que na reitoria hoje, o interventor nomeou 4 entre pró-reitores e diretores sistêmicos que responderam processo administrativo disciplinar, que foram condenados, que receberam suspensão e que são pró-reitores e diretores sistêmicos? Isso aí tá Você sabia ferindo a disso? lei, viu? Porque é Mas me lei, diga não uma coisa. pode. Mas eu, porque respondo a sindicância, eu não posso tomar posse. Se não fui nem julgado. Mas gente que foi julgado e condenado está lá na reitoria há 4 meses. Aí eu me pergunto, onde está o erro? De quem é o erro? Então, e outra coisa, queria deixar muito claro para que quem está me Eu tô ouvindo. curioso para saber que erro foi esse. Pronto, vamos lá. Quando as pessoas chegam e dizem, não, mas ele está respondendo a um processo. Qual é a primeira coisa que o cidadão brasileiro pensa? Roubou. Pior que Deve é, ter professor. feito um desvio. Deve ter feito um desvio na instituição. Né? Deve ter assediado alguém sexualmente ou moralmente. Foi não, amigo. Foi não. Eu estou respondendo a sindicância porque um rapaz que foi candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, que integra o movimento MBL barra Escola Sem Partido, fez uma denúncia no Ministério Público de que eu estava vendendo dentro da instituição, no período de aula, adesivo do Lula livre. Aí ele fez essa denúncia no Ministério Público, tá certo? Sim. O que aconteceu? Isso que aconteceu foi o seguinte: foi um movimento chamado Fé e Política, um movimento da Igreja Católica, que acontece há 30 anos no Brasil. Ele tem É 30 nacional, é anos. nacional. Nacional. A cada ano ele faz um encontro numa cidade. Ano passado ela fez aqui em Natal. O bispo Dom Jaime, pediu à instituição, eu cedi à instituição, tá? No período de férias, sexta, sábado, domingo, a escola estava de férias, a gente não tinha aluno, não tinha professor, só tinha alguns administrativos. Tá? A escola foi cedida para a Igreja Católica. E aí eles montaram algumas barracas. Tinha barraca de livro, de comida e tal, e tinha uma barraca do Lula Livre. Eu não autorizei a barraca, não autorizei, mas eles colocaram. Aí o cara fez essa denúncia e eu estou respondendo por isso. Eu tenho uma carta do bispo, Dom Jaime, dizendo que ele assume qualquer responsabilidade do que aconteceu na instituição. Aí vai dizer, professor, mas o senhor não é o diretor, eu estava de férias. Eu estava de férias. Eu fui para a abertura, sim, estava lá na abertura. Mas eu estava de férias. É a mesma coisa, César. Um amigo seu pede para que você. César, dá para me emprestar sua casa de praia, Itibau? Aí você empresta. Aí chega lá, acontece um crime. Você é responsável porque você emprestou a casa? Não. Você emprestou a casa. Eu emprestei a instituição. Mas é, professor, mas você tinha que averiguar. Amigo, eu estava de férias. Desde o dia 8. Eu fui na instituição dia 12. Cheguei lá às 5h30, fiz a abertura e corri para o Frasqueirão assistir o jogo do meu ABC, que não adiantou nada, que foi rebaixado para a Série D. Mas eu saí de lá, corri para o Frasqueirão e fui assistir o jogo. Só fiz a abertura. Tá certo? Então eu estou sendo acusado disso. E isso é o meu grande crime. Será que esse crime dá improbidade administrativa? Claro que não. Jamais vai dar improbidade administrativa. Isso Não não vai tem dar nem um como. PAD.
Não tem como. Não tem materialidade. Isso é absurdo. Então foi isso que aconteceu. Pois é, professor, mas aí o processo começou, não andou devido à pandemia e agora é, o que está acontecendo? Parou e agora não retornou mais não? Você tá aí Não pedindo sei. para ser julgado? É isso? Como é que... Eu estou pedindo para ser julgado. Eu estou pedindo para ser julgado, é o contrário, né? Eu estou pedindo para ser julgado. Desde o dia 8 de maio. 8 de maio. Posso passar para você também. 8 de maio, eu encaminhei um processo para a comissão de sindicância pedindo retomada dos trabalhos. Dia 11 de maio, o presidente da sindicância pediu autorização para a retomada dos trabalhos. 11 de maio. Hoje são 26, né? É, 26 de agosto. nós já É estamos em muito agosto. tempo, né? É muito tempo, né? Muito tempo para falta a retomada. E é como eu estou dizendo. Eu não, por exemplo, eu não posso acusar o deputado dizendo que ele é culpado da máfia do fake news, porque ele tá sendo julgado ainda, né? No processo. Eu não posso acusar é, o presidente que dizem que teve máfia do fake news para ganhar a eleição. Não posso, porque está. E é a mesma coisa comigo. Se eles podem assumir que estão sendo acusados, por que eu não posso por que eu não posso assumir? E vou dar um dado. Se eles quisessem, o reitor pro tempore poderia ser o professor Willis, porque a reitora pro tempore lá no Acre era a antiga reitora. Ela continuou como reitora pro tempore. Então, por que foi buscar uma pessoa fora que não conhece, fora sim, porque ele não conhece o métier, né? Ele não tem expertise nenhuma para gerenciar a instituição. Então, por que foram pegar essa pessoa? Por quê? Com que objetivo? Interessante que ele se filiou ao partido do presidente da República um dia ou dois antes de tomar posse, né? Isso é muito estranho. E aí depois me acusa de politicagem. Ok. Professor, muito obrigado pelas informações. Agora tá muita gente aqui agradecendo também. Olha só, mas gostaria, né? Eu vou continuar um pouco mais aqui com você. Sim, Muita gente aqui estou estão disponível. mandando mensagem pelo Instagram e também pelo Facebook. Deixa eu ver aqui. O Alessandro Paiva, extremamente inteligente e capacitado, não pode perder o cargo para um golpista indicado por um desgoverno. Isso aqui quem está dizendo é o Alessandro Paiva. A Cristina também está dizendo que. Cristina Morena está dizendo que era do IF de Panguaçu, né, que gosta Conheço a muito professora do seu Cristina. trabalho, tal, tal. E a Luciana. Aqui pelo Instagram, que o YouTube aqui me tirou. Não sei por que ele me expulsou. Depois eu vou verificar o que está acontecendo. O Guton diz que o MPF faz parte desse projeto de destruição do patrimônio nacional. Parte do MPF, Guton, eu concordo com você, mas tem parte que não. Na verdade, é um grupo de pessoas que segue esse raciocínio meio estranho. Valdileno, ele está dizendo obrigado a César pelo direito de resposta. Meu amigo, isso não é um direito de resposta, é meu dever. E quanto mais a gente coloca as pessoas para falar sobre questões importantes como essa, a gente consegue dar a nossa contribuição à sociedade. E eu entendo que seja política um debate de boas ideias que resulte em bons projetos em prol do coletivo. É aquilo que você está vendo aí que chama de política, não é política não, é outra coisa. Já dizia meu É, amigo lá de Juazeiro do Norte, chamado Seu Lunga, que ele me deu um carão uma vez dizendo que política é um debate de ideias, todo o resto é cachorrada. Isso foi o que ele me falou na época que eu fui conversar com ele. Besta é quem pensa que Seu Lunga não era sabido. É um dos homens mais sabidos que eu já conversei e já entrevistei na minha vida. Marjore, eu não consegui porque aqui as mensagens ficam passando rápido. Nem é porque é o esperto, é golpista, não tem competência mesmo. Majore, ele está dizendo aqui, não é nem por expertise, por falta de expertise para o interventor, para o pro tempore, né, o Josué. Não é isso, é porque é falta de competência mesmo. Eu acredito nisso. Não tem competência, mas a questão da expertise é muito importante, que a pessoa conheça os caminhos que deve percorrer para você poder percorrer. Se você não conhecer os caminhos e não conhecer as pessoas que podem lhe conduzir por ele, você leva uma topada antes da metade do caminho. E o Arnaldo sabe César, disso. O Arnaldo César, sabe disso. É muito espinhoso você caminhar numa estrutura do tamanho que é o IF e muito certeza. prejudicial para todo o Rio Grande do Norte, não é só para a instituição, é para todo o Estado, se a gente não tiver cuidado. Daí a defesa nossa deve ser permanente e firme em torno do IF. Arnaldo, me fala um Você me, pouco.
Pois não, pode Me falar. fale um pouco Pode agora perguntar. com relação como é que está essa questão do processo. Eu sei que existe um processo na justiça, já houve uma Sim, decisão, que houve uma revogação, mas eu quero que você me isso. fale como é que está esse processo. É, Vamos lá. isso. Nós entramos dia 24 de abril, isso, 24 de abril, na quarta vara da Justiça Federal, aqui no Rio Grande do Norte. Ganhamos a liminar no dia 1º de maio, foi muito simbólico aquele dia. A União tinha que me nomear, né, no dia 3, não me nomeou, protelou. A juíza determinou que ela me nomeasse no dia 6, até as 16 horas do dia 6. Me nomearam. No mesmo dia 6, às 18h30, o TRF5 de Recife cassou a liminar. Aí nós recorremos, tanto aqui no TRF, na quarta vara, como no TRF5. O nosso processo na quarta vara já andou. Sim. A qualquer momento, César, por isso que a qualquer momento a gente pode ter uma surpresa, que espero que seja surpresa positiva, de que a gente possa tomar posse de um carro que a gente jamais deveria ter ficado fora. E aí o processo continua também correndo lá no TRF5 em Recife, né? Esse ainda não tem nenhuma mudança, mas o daqui ele caminhou hoje foi para o MPF, para que o MPF dê o seu despacho, para que a juíza possa fazer o seu despacho final. E espero que seja com a nossa retomada à frente da reitoria. Aí eu queria só, já que a gente está falando de processo, eu queria mostrar uma coisa que a sociedade precisa saber. Eu passei por uma concorrência muito pesada, né? Um pleito muito difícil. O professor Willis, uma pessoa capaz demais, à frente da nossa instituição. Mas você sabe qual foi uma das primeiras coisas que eu fiz? Eu fiz um levantamento e aí eu convidei 3 entre pró-reitores e diretores sistêmicos da gestão passada do professor Willis para contar na nossa gestão. Porque a gente entende que eu devo trabalhar para o bem da nossa instituição. A disputa no IFRN sempre foi a disputa de ideias. De ideias. A boa As política que eu pessoas têm. acabei de dizer aqui, o debate de boas Isso ideias. mesmo. As pessoas. Isso, discutir ideias. Então, por exemplo, claro que tem outras pessoas muito capacitadas e tal, muito, muito, muito mesmo. Mas dos 8, entre pró-reitores e diretores de sistema, são 8, Sim. eu tenho três que eram da gestão do professor Willis, que inclusive eram do grupo de frente da campanha. Uhum. Mas eu, por ser republicano, fui lá e os convidei, porque são pessoas extremamente capazes, tá? Conhecem a instituição e sei que na hora que eu fizesse uma ruptura como essa, eu podia ter sérios problemas institucionais. Então é assim que a gente faz quando a gente pensa na instituição. O meu pró-reitor de ensino, o professor Dante, é uma pessoa que tem mais de 30 anos como servidor da instituição. Mais de 30 anos. Professora Antônia, que é a minha pró-reitora de desenvolvimento institucional, ela foi diretora do campus Pau do Cerro durante 11 anos. O campus que você conheceu da apicultura. Sim. Era diretora daquele campus. Professora Denise, né, na extensão, uma pessoa que tem um trabalho fantástico na parte de cooperativismo. Tá? Professor Avelino, uma pessoa que tem uma vivência muito grande com a internacionalização. Então, são os nomes que nós trouxemos. Franco Leide, nossa pró-reitora de assuntos estudantis. Então, são pessoas que conhecem a instituição e que querem continuar a fazer esse trabalho de excelência à frente do IFRN. Daí o diferencial, né? A pessoa com toda uma estrutura montada e aí para tudo. Para No tudo. mês de dezembro, a gente começou a fazer o trabalho de transição, César. No mês de dezembro, a transição foi feita. Ou seja, a gente tinha todos os elementos para que a gente não perdesse a quebra de continuidade das nossas ações institucionais. E de forma Então, pacífica. infelizmente, muito pacífico. Muito pacífico. Até porque, por exemplo, só nesse meu movimento de chamar pessoas que eram da gestão do professor Willis,
eu dou um recado para as pessoas dizendo, amigo, eu quero construir com todo mundo. É isso que eu pretendo fazer. Inclusive, uma das minhas metas é, no outro dia, depois da minha posse, é chamar toda a bancada federal para discutir comigo. Todos, inclusive o general Girão. Inclusive o general Girão. Se ele quiser colaborar com a nossa instituição, ele será muito bem-vindo. Tá? Porque esse é o princípio da democracia. E o princípio de quem entende o processo democrático. Então é assim que a gente tem que construir. Olha, foi uma das entrevistas mais produtivas que eu já fiz aqui em termos de conhecimento. É uma máquina de números, uma máquina de dados de conhecimento. E está aqui nos compartilhando, permitindo que a gente avance nesse debate com relação aos IFs no Estado. Me fale um pouco aqui, professor, eu queria que você voltasse um pouco aqui para a gente voltar um pouco mais atrás. Tá. Eu cortei com a questão de expansão, sabe? Expansão. Você já deu uma pincelada, né? Nisso aí, você falou inclusive na construção do IF lá da cidade de Jucurutu, que tem uma necessidade extrema, nós reconhecemos a necessidade daquela região, porque fica perto de Triunfo, fica perto de Florânia, fica perto de São Vicente, toda aquela região ali precisa sim. Até porque está chegando aí a barragem, né? A barragem de Oiticica vai ter toda uma necessidade para investimento naquela área ali, então mais do que necessário. Mas eu quero puxar um pouquinho para cá. Será que nós temos chance, professor, de ter um IF aqui na cidade? Olha, eu vejo, assim como Natal tem três campi do IFRN, né? O campus Natal Central, que era o campus que eu fui diretor durante 8 anos. Sim. O campus Natal Zona Norte e o campus Natal Cidade Alta, que é o Rocal, Rocas e Cidade Alta. Acho que Mossoró, pela a dimensão da cidade, ela merece mais um campus de IFRN. Agora, para que isso aconteça, Sim. é importante que a sociedade de Mossoró saiba que a gente precisa destravar o orçamento da educação. Porque para fazer isso, você tem que ter investimentos. Porque para construir um campus, pode ser até o mais fácil, né? Levantar paredes. Mas as paredes, elas não vivem só com as paredes. Ela tem que ter gente. Ela tem que ter professor, tem que ter administrativo, tem que ter terceirizado, tem que ter equipamentos. Então, para que isso aconteça, a gente precisa de uma política a nível de governo central que enxergue a educação como mola transformadora da sociedade. E eu trouxe um dado inicial, que é o seguinte, né? O orçamento que em 2014 era 117 bilhões para a educação, o orçamento para 2020 está orçado na casa de 102 bilhões. Então, para que a gente possa construir, eu gostaria muito, espero que possa ser o reitor, né, que vai construir mais um campus lá na cidade de Mossoró. Eu espero muito mesmo. Não só em Mossoró, mas como a gente falou, em Touros, o Marizal, Alexandria. O Marizal, Alexandria, né, para que a gente possa levar essa educação de qualidade para todos. Mas para que isso aconteça, nós sozinhos não conseguimos isso não. Vocês precisam ter deputados e senadores que apoiem a causa da educação. Vocês precisam ter um presidente que entenda a educação como elemento de transformação social. Então, é importante que a gente também faça essa luta política, né? Essa luta política, dizendo, nós queremos mais. Então, na hora que o recurso chegar, César, com certeza, nós lutaremos por isso. Porque eu acho que eu, enquanto professor, né, de quase 26 anos de casa, a coisa que mais enche meus olhos de felicidade é quando eu vejo os relatos dos alunos, como eu falei, do Everton, né? Como eu conheci vários alunos no campus que eu fui professor, que eu sou professor esse tempo todo e que fui diretor durante 8 anos. Então isso é que nos enche os olhos, porque nós temos no Brasil vários diamantes brutos que precisam ser lapidados, que são os nossos meninos e meninas, que se encontram em todos os espaços. Eu lembrei aqui de um caso interessante que eu vi no Fantástico há um mês atrás. O cara era de uma família bem pobre, lá no estado de Minas Gerais. O pai e a mãe analfabeto,
ele terminou o ensino fundamental, foi para hoje uma escola, na época era a escola agrotécnica, hoje é um IF, terminou o curso lá, fez física, depois fez mestrado, depois faz doutorado lá em Glasgow, lá na Escócia. Escócia. E aí foi contratado, hoje ele desenvolveu, hoje ele trabalha na NASA. Então, então as nossas realizações são do tamanho dos nossos sonhos. Então, se a gente levar educação, ciência e tecnologia para os rincões desse país, como foram levados, a gente vai ter vários diamantes brutos que vão mostrar ao mundo, que através da educação a gente pode mudar a sociedade. Então, espero, sinceramente, que os investimentos da educação não parem de acontecer. Você falou esse exemplo aí de Minas Gerais, mas nós temos exemplo também aqui na nossa região. O Everton é um caso, eu testemunhei também outro ali na região de Porto Alegre, uma família lá da comunidade chamada Pega, que é um quilombola lá. E não é reconhecido, não, mas é quilombo mesmo. Lá eu conheço bem. Fiz um trabalho etnográfico lá nessa comunidade. São 48 famílias, e existe outra próxima chamada Arrojado, com 36 famílias, também toda com origem quilombola. E a maior felicidade da comunidade são os alunos de lá que vão para o IF em Pau dos Ferros estudar e recebem uma bolsa. Como é que funciona, professor, essa questão de bolsa? Porque eu na conversa que estava tendo ontem com o Protempo, ele falou que está havendo uma sobra financeira de 17 milhões devido à questão da merenda escolar, que não foi servido nesse período, e que ele está pensando em usar esse dinheiro para distribuir computador e bolsa para os alunos. Me explica se isso é possível. Eu fiquei confuso com relação a isso. Não, vamos lá. Primeiro que a gente tem que entender um pouco mais de orçamento, certo? Então, nós tínhamos esse ano, na assistência social, 18 milhões 810 mil reais para assistência estudantil. O que é assistência estudantil, César? Vou tentar explicar para você e para os internautas. Assistência estudantil é um recurso que nós temos com um objetivo: é fazer com que esses alunos que estão em estado de vulnerabilidade social, eles permaneçam e concluam o seu curso, tá? Então, a assistência estudantil ela passa pela merenda, tá bom? Ela passa por uma bolsa de iniciação profissional no valor de R$ 300. Então, a gente não consegue essa bolsa não consegue chegar a todos os alunos, porque o valor é insuficiente. Ela passa por auxílio transporte, esse valor serve para auxílio transporte também, tá? Esse valor ele serve também para quando os nossos alunos vão participar de congressos também, assistência estudantil. O que é que acontece? Realmente, esse ano, nós paramos atividades no dia 17 de abril. Não, de março, 17 de março. Ou seja, tivemos um pouco mais de um mês, quase 2 meses de aula. Realmente, com isso, o recurso que deveria ser destinado à merenda escolar, né? Uma parte dele, o que nós fizemos? No primeiro mês, isso é importante que a gente saiba, nós tínhamos 65% dos nossos alunos que têm renda per capita de até menos de R$ 500. Então, como a gente... 65%. Antes da pandemia, viu? Esse número deve ter se modificado para mais. Então, antes da pandemia, a gente tinha 65% dos nossos alunos que tinham renda per capita de menos de R$ 500. Tá? Então, o que acontece? No primeiro mês, quase todos os campos fizeram isso. Nós compramos cestas básicas, nós fizemos uma cota interna, eu fiz lá no Campo Central, para a gente doar essas cestas básicas para os meninos. A partir do segundo mês, foi disponibilizado o recurso do FNDE. E aí, esse recurso do FNDE, cada campus, certo? Ele fez o levantamento dos alunos que necessitavam desse complemento alimentar, e eles compraram cestas básicas e doaram aos alunos. Então, tem uma parte desse recurso que foi já utilizado, na verdade, na compra de cestas básicas. E a gente precisa continuar também com essa ação. Agora, sim, o auxílio digital, que ele deve ter se vangloriado ontem aqui, de R$ 1.300, não foi pensado por ele.
O auxílio emergencial, emergencial, o auxílio digital, Digital. de inclusão digital, certo? Ele foi pensado, inclusive, com o professor André Gustavo, começou a construir essa minuta, junto com o professor André Ilson, e depois as assistentes sociais, elas aperfeiçoaram essa minuta. Então, foi uma ideia que não partiu da atual gestão intervencionista do IFRN. Foi algo que foi gestado em outra barriga, né, por outras pessoas. E aí ele está se vangloriando por isso. Então, realmente, uma parte desse recurso, o pessoal está fazendo levantamento dos diretores gerais e os diretores acadêmicos para que a gente possa atender a todos os alunos. Porque é uma crítica que tem, né? Ah, porque a escola particular do meu filho tem aula e o IF não tem. Por isso, 65% dos nossos alunos têm renda per capita de até R$ 500. Se esse menino muitas vezes não tem o que comer, como é que ele ia ter um computador? Porque assim, todo mundo tem um celular, mas nem todo celular vai atender à necessidade do ensino remoto emergencial. É importante que a gente saiba disso. Então foi por isso que foi feito todo esse levantamento. Eu garanto, César, se eu estivesse hoje à frente da reitoria, nesse período de abril para cá, a gente já estava com tudo planejado para o nosso retorno. Já Garanto a dava para você. voltar às aulas remotas agora em setembro? Já, já. Já sim. Mesmo com essa questão mesmo com toda desse essa questão. percentual alto de crianças sem... Porque a gente tinha feito o levantamento, a gente ia procurar o MEC, sabe, mostrando que a gente precisava de uma complementação de recursos. A gente fazia campanha na sociedade para ajudar esses alunos que não têm. Eu só não ia ficar de braço cruzado. E outra coisa, se eu fosse realmente, se eu tivesse sido empossado pelo MEC, tá? A gente tinha uma instituição que não estava vivendo essa guerra. Porque a gente vive uma guerra, infelizmente, né? Onde somos injustiçados e quem está pagando o preço alto é a sociedade. Infelizmente. Obrigado a vocês aí que estão nos acompanhando. Extrapolamos o tempo, porque extrapolamos ontem. Um forte abraço aí para o Ignon Moura Freitas, que também está nos assistindo aí no Rio. Tem também o Ignon Freitas aqui no Instagram. Eu não sei quem é, não o conheço, mas está mandando mensagens também. A Lívia, a Isaac, ao Teles Aquino, não é o Thales, professor Thales lá de Apudi, é outro. Ao professor Luiz II, a Ivana, a João Maria, a André. Olha, não dá para ler o nome de todo mundo como vocês pediram, não. Eu não vou ler o nome de todo mundo, não. Senão o professor que fica entediado e vai dormir. Professor, para a gente encerrar, eu quero que você deixe a sua mensagem aí à comunidade dos IFs do Rio Grande do Norte. O que é que o cidadão pode fazer para contribuir e não deixar a peteca cair e os IFs do Rio Grande do Norte continuar com esse serviço que vem praticando, que vem oferecendo à sociedade até hoje de excelência? Qual a mensagem do professor? A primeira mensagem que eu passo, na verdade, é de agradecimento, né, aos diretores gerais, aos diretores acadêmicos, de estarem, mesmo sem uma gestão sistêmica que mostre o norte, eles estarem coesos nessa perspectiva de atender ao nosso aluno, de fazer com que a instituição volte. Então, esse é o primeiro recado que eu vou deixar. Queria deixar a minha solidariedade a todos os professores, professoras e servidores técnicos administrativos que, mesmo diante da pandemia, têm se desdobrado, inclusive muitos com a jornada de trabalho maior do que se estivesse de forma presencial. Fazendo capacitação, tá? Fazendo lives, produzindo material, mesmo a gente não conseguindo atender a todo mundo, mas muitos professores estão fazendo isso e servidores técnicos administrativos. Aos nossos alunos, né, o meu sincero abraço e agradecimento por demonstrarem que mesmo diante de um movimento como esse, de ataque à nossa instituição, eles estão na luta em defesa da educação pública, gratuita, socialmente referenciada e de qualidade. E a sociedade potiguar, você pai, você mãe, que está sendo atacado por isso, denuncie no Ministério Público.
É isso que eu digo. Vá no Ministério Público, denuncie o que está acontecendo. Porque a instituição, ela não pode sangrar como está sangrando. Ela não pode sangrar dessa forma. A instituição, ela precisa continuar viva. Nós não podemos simplesmente, diante de tudo desses absurdos que está acontecendo, César, a gente se calar. Não podemos nos calar porque o silêncio para essas pessoas é o melhor dos mundos. Então a gente precisa se indignar, a gente precisa mostrar à sociedade que a gente tem força para lutar, de defender a escola pública, né? A escola pública que eu sou fruto dela. Como eu disse a você no início, eu sou aluno, vivi a vida inteira como aluno de escola pública, desde o meu primeiro ano até o meu ensino, até a universidade. Sempre estudei em escola pública. Então é importante que a gente saiba valorizar isso. Eu queria finalizar com uma frase do Bertolt Brecht. Eu não sou muito bom de decorar as coisas, mas ele fala mais ou menos assim: há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam vários dias e são muito bons. Há homens que lutam décadas e esses são melhores. E há aqueles que lutam sempre. Esses são os imprescindíveis. Então, vocês que são alunos, professores, servidores, pais, que defendem essa instituição, nunca se entregue. Como diz Gonzaguinha, né? Nunca deixe de lutar e nunca deixe de sonhar desculpa, de acreditar que nós juntos podemos ser mais fortes. Então, essa é a mensagem de otimismo que eu passo para cada um. E o IFRN não pode continuar do jeito que está. A gente vai lutar porque a gente defende essa instituição pública. Vai dar certo. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, ter aceitado o convite para nos conversar um pouco aqui. Permitir que as pessoas conhecessem um pouco você, né? Porque, convenhamos, não dá para conhecer todo mundo. Foi até muito bom, porque aí passamos a conhecer melhor o reitor eleito do IF do Rio Grande do Norte, uma instituição que tem 21 unidades em funcionamento, uma casa administrativa, uma em construção. Se eu estiver errado, você me corrija. E isso mesmo. São 48 mil alunos. 48 mil alunos no estado, ou seja, você tem uma diferença enorme aí sendo transformada que não pode parar. 1.500 professores, 1.300 administrativos, 650 servidores terceirizados. Então são números significativos, né? Muito. Um orçamento geral, que entenda, geral, não é um orçamento só para investimento, é um orçamento geral, na casa aí de pouco mais de 600 milhões. 611 milhões. Isso é superior ao orçamento do município de Mossoró. Então, e aí vale dizer, César, que uma parte desse recurso, né, é de salários, e esses salários movimentam a economia do local. Inclusive, o trabalhador que trabalha no shopping, que trabalha lá no mercado de Mossoró, né, ele é beneficiado por isso, porque esse salário faz girar a economia. É importante que as pessoas saibam disso. E numa cidade pequena de 27 mil habitantes, 30 com Paulo Céu, faz toda a diferença. Não tenho dúvida disso. Uma cidade como a Pudi, que tem 35 mil habitantes, a mesma coisa. E Panguaçu, que só tem 14 mil habitantes, faz uma enorme diferença. Que fique claro. E aí você tem todas as outras regiões do estado. Muito obrigado ao professor. Vamos ficar por aqui, porque eu estou vendo que você está com cara de cansado, eu também já estou um pouco cansado. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Professor, boa sorte. Muito obrigado. Fica com Deus. Um abraço nos nossos alunos e professores e administrativos.